E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era príncipe ou chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Amém até aqui? Inclina a cabeça, estende suas mãos para cá. Deus, mais uma vez, na sua presença, e o teu servo mais uma vez 100% na tua dependência. Fale conosco não o que queremos ouvir, mas o que nós necessitamos. Fale conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar? Vamos remir o tempo. Então redobre a sua atenção aqui para o que Deus vai falar conosco essa noite. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 3, diz que pela fé entendemos. Então a fé não é uma fé analfabeta, a fé nos leva a entender. Diz, pela fé entendemos. Entendemos o quê? Que os mundos foram criados pelo Criador. E o mundo físico, este mundo material, ele é inferior ao mundo sobrenatural, ao mundo espiritual. Há quem diga que o mundo ao qual vivemos e toda a criatura que há nele é apenas um reflexo daquilo que é perfeito, a saber, o reino espiritual. Então tudo que há aqui é apenas um reflexo e é imperfeito. E Hebreus 11 fala de fé, como o social media que escreveu aqui no Instagram, corretíssimo, diz que a fé tem o poder de conectar esses dois mundos. Então quando Adão, ele tinha os 5 sentidos, e os seus 5 sentidos dava a ele acesso a este mundo físico, a esse mundo material. Entretanto, com o poder da fé inserido em nós temos acesso ao mundo sobrenatural, ao mundo espiritual que nós não vemos, mas cremos e por isso sentimos e recebemos. Então a fé tem o poder de conectar o mundo espiritual com o mundo físico, com o mundo natural. E quando há essa conexão entre o sobrenatural com o natural, alguma coisa sobre-humana acontece. Escute, já disse isso nos jovens e vale repetir. O que é a fé? A fé é como uma mão que se estende para receber uma dádiva de Deus. Em contrapartida, a incredulidade é como uma mão que se recolhe para não receber os benefícios de Deus. A fé, ela ativa, não perca isso, quem gosta de anotar, anote. A fé ativa o reino de Deus. A incredulidade, Marcos 6, Jesus em Nazaré, a incredulidade desativa o reino de Deus. Jesus estava em Nazaré e não pôde operar ali milagres. Por quê? Porque Jesus se maravilhou, ficou espantado de ver a incredulidade do povo de Nazaré, e por isso a Bíblia diz que ele não operou milagre ali. Então a fé é uma mão que se estende para receber os benefícios de Deus. A incredulidade recolhe para não receber nada de Deus. É o mesmo que um filho olhar para o pai, olhar para a mãe e dizer: você não é meu pai e você não é minha mãe. É uma afronta, é um tapa na cara do pai e da mãe ouvir isso do filho. O mesmo é uma criatura de Deus negar a existência de Deus. O mesmo é alguém de não ter fé em Deus
e não crê na existência do mesmo. Isso é uma afronta ao Criador de todas as coisas. Escute o que eu vou dizer. Quem tem fé, escute isso, para ninguém sair daqui confuso. Tem gente que não serve a Deus, mas pela fé recebe milagre. Quantas vezes na Bíblia, o texto mesmo fala disso. A mulher do fluxo de sangue não servia Jesus, mas ela tocou em Jesus pela fé e recebeu a cura na hora. Jairo não servia Jesus, mas recebeu pela fé. Então escute isso, tem gente que vem na igreja porque quebrou a cara, quebrou financeiramente, familiarmente, conjugalmente, e vem para a igreja quebrado pela fé, e Deus restaura, Deus faz. Porém, quando ela recebe um benefício de Deus, vira aquele crente ninja, né? Some da igreja e não volta mais, porque a fé ativa o reino para receber milagre. Porém, a igreja, escute, a fé ativa para eu receber o milagre. Agora, quem é igreja? Ela não simplesmente ativa, ela manifesta para outro receber o milagre. Pegou? Quem tem fé recebe o milagre. Agora, quem é igreja, ela manifesta para outro receber. E está no texto, a gente vai entrar no texto. Olha o que diz o verso 40 que nós lemos. E aconteceu que quando voltou Jesus, vírgula, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. Eles estavam esperando Jesus, e Jesus voltou. E da onde Jesus voltou? Eu não posso perder muito tempo aqui, mas o contexto desse texto que nós lemos está lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso de número 1. A Bíblia diz que Jesus está assentado em um barco, uma grande multidão se reúne em volta de Jesus, juntamente com seus discípulos, e ali, através da parábola, ele começa a pregar a cultura do reino. Ele começa a ensinar a multidão e os discípulos como que funciona o reino dos céus. Porque, para quem não sabe, o reino dos céus são baseados em princípios, teoria. Mas esses princípios precisam ser praticados para que o reino seja manifestado por mim. Então aqui ele está em Cafarnaum. Diga comigo, Cafarnaum. Mais forte, diga comigo, Cafarnaum. Em Cafarnaum ele prega uma série de parábolas. Ele começa dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ele começa a pregar. E depois que ele prega uma série de parábolas, pastor Ademir, ele vai dar uma conclusão. E ele vai dizer o seguinte: passemos para a outra banda. Diga comigo, passemos para a outra banda. Aí a gente tem que entender o seguinte: ele está em Cafarnaum, está junto dele uma grande multidão, ouvindo a palavra, e os discípulos. Aí ele disse: passemos para a outra banda. Ele disse para todo mundo: passemos para a outra banda. E a outra banda, aonde que é, Lucas? Está na Bíblia. A outra banda é em Gadara. E perceba uma coisa: quando Jesus coloca o seu pé em Gadara, a Bíblia diz que o endemoniado sai dali do cemitério e se prostra diante de Jesus e reconhece que ele é o Filho do Deus Altíssimo. Agora vamos prestar atenção em algo aqui. Em Cafarnaum, Jesus não curou ninguém. Em Cafarnaum não manifestou o reino em favor da vida de ninguém, mas ele pregou ensinamentos, ele pregou princípios do reino. Aí ele diz: passemos para outra banda. Aí quem que seguiu Jesus? Foi os discípulos. A multidão ficou no mesmo lugar. A multidão, os discípulos seguiu Jesus. E quando Jesus coloca o seu pé em Gadara, aquilo que dominava aquele rapaz se prostra diante de Jesus e reconhece que Jesus é Filho de Deus. Escute, a maior dificuldade do povo hebreu quando saiu do Egito foi a cultura, porque Deus tirou de forma muito fácil. Ele poderia ter tirado até muito antes, invertido as pragas e tirado muito rápido. Mas o maior problema do povo hebreu não foi ter saído do Egito, mas é o Egito sair de dentro deles, é cultural. E quando eles se deparavam com uma dificuldade,
A cultura do Egito voltava viva na alma deles. Eu quero voltar para o Egito, porque o reino de Deus é cultural, é uma cultura diferente da nossa. Então Jesus está pregando a cultura do reino em Cafarnaum, mas lá em Gadara ele está manifestando o reino, porque Paulo vai dizer o seguinte em Corinto, que o reino de Deus não consiste em palavras. Paulo também diz para a igreja de Tessalônica que o evangelho que chegou até vós não chegou com palavras persuasivas humanas para convencer ninguém. O evangelho que chegou até vós chegou na manifestação do reino de Deus. Paulo também vai dizer para a igreja de Roma que ele não se envergonhava do evangelho de Cristo. E por quê? Porque o evangelho de Cristo é poder de Deus para salvar, para libertar. Talvez até aqui você não entendeu nada. Eu estou lhe dizendo que por um lado Jesus nos ensina a cultura do reino, por outro lado Ele nos faz o convite, vamos passar para o outro lado. Eu já te dei ensinamento, eu já te dei a teoria, mas agora está na hora de manifestar o reino. Agora está na hora de você olhar para quem precisa de um milagre e dizer, receba o seu milagre. Ei, escute, só para a gente dar um glória a Deus mais gostoso. Jesus disse que nós iríamos fazer uma obra maior do que Ele fez em João 14. Quem é que manifestava o reino no Novo Testamento? Era Jesus. E agora, quem que vai curar os enfermos? Quem que vai libertar os cativos? A igreja. Mas é só Jesus que cura, é só Jesus. Mas quem é o corpo de Jesus na terra? É o Espírito através da igreja, é Jesus, é a igreja. Então, ou seja, quem que tem que manifestar o reino é a igreja. Então o Senhor está me mandando lhe dizer que Ele está tirando você de Cafarnaum para levar você para Gadara. É um lugar aonde você vai levar para Gadara a teoria, porque a gente nunca pode se afastar da teoria, que é a palavra. A gente vai levar para Gadara a teoria, mas quando a gente chegar em Gadara, o reino vai se manifestar. E quando o reino se conecta com este mundo físico, paralítico volta a andar, o surdo ele começa a ouvir, o mudo começa a falar, o cego começa a enxergar. Eu estou aqui para encorajar a igreja, que você tem poder, que Deus te deu autoridade, que Deus liberou unção sobre a sua vida. Deus está dando para a igreja ousadia para olhar para a enfermidade e dizer, segundo a palavra de Jesus, segundo a palavra de Deus, eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre, eu profetizo a restauração, eu profetizo a salvação na minha casa. Glória ao nome de Jesus. Há uma diferença entre receber e manifestar. E Jesus está chamando a igreja para manifestar o reino, com a prática dos princípios do reino. E deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa de cargo na igreja para manifestar o reino. Você não precisa ser pregador. Você não precisa de status. Aonde você trabalha, aonde você mora, Deus quer te usar. Deus quer te usar para manifestar o reino de Deus. Levante as mãos assim, é a fé. O que é isso? É a fé para receber o que Deus tem para você. Eu quero profetizar. Algumas pessoas vão começar a pegar a caneta e o papel para escrever um testemunho, uma nova história. Pois é chegado um novo tempo para a igreja de Cristo. É o corpo de Cristo que obedece o cabeça. Você é as mãos de Cristo nessa terra. Sonébia canto a cereblovas. Você é os pés de Cristo nessa terra. Você é a boca de Cristo aqui nessa terra. Você é o ouvido de Cristo aqui nessa terra. Não despreze o clamor de quem precisa de uma palavra. Glória, aleluias. Ele manifesta o reino em Gadara. E a Bíblia diz, agora o verso 40 que a gente leu. E aconteceu que, quando voltou Jesus voltou da onde? De Gadara. Diga comigo, Gadara.
Ele estava em Cafarnaum, foi em Gadara, manifestou o reino e voltou. E olha o que diz o verso 40, que a multidão recebeu Jesus com alegria. Isso não é maravilhoso? Recebeu Jesus com alegria, porque estava esperando Ele. Talvez pela perspectiva de muitos, isso é glorioso, isso é bom. Porém, às vezes, por uma perspectiva diferente, isso não é muito bom. Porque lembra que Jesus disse, passemos para outra banda? A multidão ficou no mesmo lugar. Os discípulos viu o poder de Deus se manifestar, voltou, e a multidão está no mesmo lugar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Desde quando você aceitou a Cristo, você está no mesmo lugar? Ou já se movimentou no reino? Desde que você recebeu Jesus no seu coração, está na zona do conforto até agora, está paralisado, ou já se movimentou a praticar o reino e a viver a palavra e a fazer a obra dele? Aonde você está agora? Eles estavam no mesmo lugar. E algo inusitado acontece. A Bíblia diz que Jairo, ele se aproxima de Jesus, e Jairo é como se fosse um pastor de uma congregação da época, é um chefe de uma sinagoga. E a Bíblia diz que ele chega diante de Jesus, se prostra diante de Jesus e diz: mestre, a minha filha está morrendo de apenas 12 anos. É interessante que Jairo é muito inteligente, porque ele se prostra e depois ele pede. Ele adora, depois ele pede. Diferente de muito de nós, que às vezes a gente quer pedir para depois adorar. Ele adora, para depois pedir uma intervenção dele. Ele se prostra, adora Jesus e diz: Jesus, eu tenho uma filha em casa que está morrendo. Agora eu preciso refletir com vocês aqui, porque ele está convidando Jesus para ir até a sua casa e tocar na sua filha. Porém, no capítulo de número 7 de Lucas mesmo, a Bíblia diz que um centurião tinha um servo na sua casa que também estava enfermo, morrendo. Ele manda servos ir até Jesus e disse: este homem é homem de autoridade como o Senhor. Ele manda, este vai, este vem, ele vem. Ou seja, ele tem autoridade. E este centurião, ele precisa de um milagre na sua casa. Detalhe, você não precisa ir até a minha casa ou até a casa do centurião. Uma palavra que você liberar agora, lá na minha casa, o servo vai ser curado. Olha que fé para receber a manifestação de Deus. Entretanto, diferente de Jairo, porque Jairo não quer só uma palavra de bênção, ele quer Jesus na sua casa. O centurião só quer uma palavra de vitória, de bênção e de cura. Agora, eu preciso refletir com vocês, porque Jesus poderia muito bem olhar para Jairo e dizer: Jairo, a sua filha já está curada. Sim ou não? Sim. Só que Jairo queria que Jesus fosse até a sua casa, e para isso, Jesus, ou Jairo, está levando Jesus para a sua casa. Só que agora vai entrar uma outra personagem no texto, anônima, em que a Bíblia diz que estava enferma e que precisava de uma intervenção divina. Essa mulher já estava sofrendo por 12 anos. Essa mulher já estava precisando da graça e do reino se manifestar na sua vida. Agora entenda isso: é Jesus saindo daqui, sendo conduzido por uma rota até a casa de Jairo. E Jairo está na frente, como GPS, conduzindo Jesus. E no meio dessa trajetória aparece essa mulher do fluxo de sangue, que não tem nada a ver com o contexto da história.
Só que o caminho de dor de Jairo, a rota de lágrimas de Jairo, se encontrou com a rota de dor dessa mulher. Então pensa comigo, e se Jairo fizesse o oposto? Manda uma palavra e minha filha vai ser curada. Como a gente já pensou, iria ser curada. Aí a gente reflete o seguinte: e essa mulher do fluxo de sangue, ela seria curada? Por que não, Lucas? Porque foi a rota que Jairo estava conduzindo Jesus, fez-se encontrar, e ela tocou em Jesus, pela fé, ativou o reino na hora, e recebeu cura na hora. Ô Lucas, eu não estou entendendo aonde você quer chegar. Está escrito em Isaías, que pelas suas feridas, nós fomos, com voz de pentecostal, mais uma vez, pelas suas feridas, nós fomos. Então a dor de Jairo, meio que atraiu Jesus como um imã, até a sua casa, e no meio dessa rota, essa mulher, sem entender o contexto, ela recebe o milagre. Pegou? Acho que a Rose pegou. Sabe a sua trajetória de lágrimas? Sabe a sua trajetória de dor que muitas das vezes você não entende, você indaga a Deus? Sabe aquelas feridas que você queria evitar, mas sempre insiste em bater nela? É porque a graça de Deus é tão grandiosa, que as nossas feridas servem para... Entendeu? A dor de Jairo fez essa mulher encontrar Jesus no meio do caminho. E eu já quero liberar uma profecia para você, que essa sua dor, que essa sua frustração, que essa sua luta espiritual, física, independente da área, nas mãos de Jesus, vai se tornar um testemunho que vai atrair muita gente para o altar. Você está caminhando no meio entre espinhos e pedregais, com os pés ensanguentados, está olhando para trás e está: Deus, porque eu estou sofrendo? Aí Deus me manda eu lhe dizer que as suas lutas e as suas dores vai se tornar remédio para muita gente. Jairo, não queira receber apenas uma palavra de bênção, mas leva Jesus para a sua casa hoje, porque lá na sua casa tem gente que precisa, ou talvez na sua casa não precisa, mas o seu vizinho precisa. Aonde você trabalha, aonde você reside, o Senhor me manda eu lhe dizer que a sua dor vai curar alguém, que a sua luta vai se tornar um testemunho. Você vai subir aqui no altar e vai dizer: eu sofri, mas eu estou de pé, eu padeci, mas Ele me curou. Glória, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluias. Se prepare para testemunhar. Se prepare para testemunhar. Lucas, a minha fé é pequena. Sua mão pode ser pequena, mas se está estendida, vai receber. Só não deixa a incredulidade tomar conta do seu coração, porque aí você recolhe. E Deus quer te dar, e quando Ele vai te dar, cai no chão, outra pessoa pega. É as migalhas que caem. Isso veio agora. A gente está na mesa, a mão não estende, os filhos não querem, né? Os judeus não querem. Então tem gentil debaixo da mesa que pega migalha. Então quando você recolhe a mão, tem gente que pega na sua frente. Mas quando você estende, o que é seu, e ninguém vai pegar. Eu já vou encerrar. Pode se colocar de pé, eu já vou passar para o pastor Demir, não vou pregar muito. Aleluias. Está sentindo Jesus aí? E o bom de tudo é que não tem influência nenhuma de pregador, de persuasão. O bom de tudo é que a gente prega a palavra e Ele se manifesta. A gente não precisa forçar a barra, não é mesmo? Dizer que a gente tem, que a gente pode. Quem somos nós, irmão? Hoje foi o dia mais difícil para mim. Parece que eu estou pregando pela primeira vez.
Eu não sei se eu estava com fome, se eu estava com dor, se estava doendo algo de mim. Só sei que subi aqui com a perna tremendo. Estou aqui para lhe dizer que há um milagre te esperando no altar. Stebaio Kindo Ré, Dizamaki me forgue, Stepaio canto, Lebrabasi canto, leva cera. Há algo de Deus que vai ser liberado para você ainda nesses dias. Estende a sua mão com fé para receber aquilo que Deus escreveu a teu respeito. Glória! Deixa eu perguntar aqui, seja sincero comigo, ou talvez, seja sincero comigo. Quem aqui acha que hoje está em Cafarnaum? Só teoria. Às vezes só recebe promessa, mas não vê o cumprimento da promessa. O pastor ensina, o pastor prega, tem gente que recebe, mas parece que você não recebe nada. Seja sincero, quem acha que hoje está em Cafarnaum? Só teoria. Levanta a mão, não precisa ficar com medo. Você viu pessoas recebendo milagre, mas você não recebeu. Quem acha que está em Cafarnaum? Jesus diz, passemos. Ele está convidando você. Ele não disse, vai para outra banda. Não sou muito bom de português não, mas ele diz, passemos, eu vou com você. Você vai comigo. Passemos para, é um convite, vai quem quer. Quem quiser ficar na zona de conforto, fica. É um convite, irmão. Passemos para outra banda. Quem quer? As mãos aumentaram agora. Só que eu pulei uma parte na Bíblia de propósito. Porque ele diz, passemos para outra banda. E eles foram de avião. Foi de barco, Mar da Galileia. Só que no meio do caminho se levanta uma. Vai querer ir para o outro lado mesmo? Tempestade não é sinônimo do diabo estar no barco. Tempestade é sinônimo que Jesus está olhando. Eu quero fazer você subir mais um degrau. Eu quero te promover no mundo espiritual. Então por isso eu mando uma tempestade e vou dormir no barco. Porque a melhor maneira de explicar sobre fé é Jesus não pregando, descansando. Fé é sinônimo de dormir, descansar. Está vendo tanta coisa aqui agora, irmão, que eu nem preparei. Eu vou encerrar aqui. Aonde estava a filha de Jairo? Dentro de 4 paredes, uma casa. Amém? A filha de Jairo tem 12 anos, muito nova para morrer. A mulher do fluxo de sangue já sofria por 12 anos, muito tempo para sofrer. A gente tem que entender o seguinte: eu sou um pregador jovem, mas eu honro as pessoas de cabelo branco, irmãos. Eu aprendi muito, não sei se alguém que conhece Ananias, da Belém, aprendi muito com ele. Teve um dia que eu fui pregar em determinado lugar, ele estava lá, eu vi ele chorando, eu queria ter vontade de parar de pregar e abraçar ele na hora. Eu honro as pessoas que vieram antes de mim e vieram antes de nós. Escute, está lá a menina, como uma nova geração, quase morrendo, e está lá a mulher derramando sangue, como velha geração, derramando sangue, e a menina está entre 4 paredes, só em teoria, morrendo, porque a igreja não é só isso daqui, está além, a eclésia, chamados para fora, e está morrendo em teorias. E glória a Deus por essa maratona de 40 dias de milagre, porque essa visão não veio do homem, é de Deus, é milagre, é céu na terra, venha o teu reino sobre nós. Então, estava morrendo a nova geração. Se você não der um glória agora, a nova geração estava morrendo em 4 paredes. Só que a antiga veio derramando sangue. Foram mortos no Coliseu, Leão, decapitaram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Derramaram sangue. Amaio, colotiza, amaio. Irmão, a gente às vezes envergonha o evangelho. A gente às vezes desrespeita a história dos nossos pais. Eu estou falando de palavra e não de costume, é de palavra. Escute, nós, levante a mão, não iremos morrer dentro do templo,
derramaram sangue, principalmente o nosso mestre, para a igreja, a nova igreja ou a nova geração. Quando se fala nova geração, não é porque a antiga foi rejeitada, é porque Deus está levantando um ciclo novo, e você faz parte dessa nova geração. Você não vai morrer entre quatro paredes em teoria. Jesus está mandando eu lhe dizer: você que está desanimado, você que desistiu do chamado, você que desistiu do altar, levanta e anda, e volte a colocar a mão no arado. Levante as suas mãos, Deus, que o teu reino venha sobre nós. Oh Deus, quem somos nós para representar o teu reino aqui na terra, Jesus? Tamanha responsabilidade para manifestar o reino na vida do seu povo. Permita-nos sair daqui com a obediência na teoria da palavra, com a misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É duas palavras. É o coração, vou resumir, duas palavras. É quando você pega o seu coração e coloca na miséria de alguém, é compaixão. Jesus vai colocar compaixão no nosso coração. E eu encerro dizendo: obediência na teoria para manifestar o reino, misericórdia para sentir a dor das pessoas, e ousadia para olhar para a enfermidade, para um pecador, porque o maior milagre não é cura física, mas é libertação, é manifestação de perdão de pecado. Deus está te dando hoje. Levante as suas mãos, receba a ousadia para manifestar o reino de Deus, receba a autoridade. Pessoas vão procurar você para orar, você vai dizer: a mão de Jesus está te curando agora. Pessoas vão te procurar porque está precisando de um milagre para ontem, e Deus está mandando eu lhe dizer: eu estou colocando uma palavra rema na tua boca. Você não será envergonhado, a minha igreja não será envergonhada. Os filhos manifestam o reino de Deus. Se você toma posse dessa palavra, dá um glória a Deus bem forte e aplauda ao Senhor.